Você já parou para pensar quem realmente eram os reis magos? A imagem clássica de 3 reis em camelos seguindo uma estrela é apenas a ponta do iceberg de uma história fascinante, cheia de mistério, fé e simbolismo profundo. Vamos desvendar juntos a verdadeira história por trás desses personagens que marcam o Natal. Nossa jornada começa no Evangelho de São Mateus, o único que menciona esses homens misteriosos. Ele nos conta que, logo após o nascimento de Jesus, chegaram a Jerusalém os magos vindos do Oriente. Mas o que significava ser um mago naquela época? O termo era bastante amplo. Podiam ser sábios, filósofos, astrônomos ou astrólogos. Naquele tempo, a linha entre astronomia e astrologia era muito tênue. Eram homens de ciência, observadores atentos do céu e da natureza, que notaram um sinal celestial extraordinário por volta do ano 753 do calendário romano. Uma curiosidade: a Bíblia nunca diz que eles eram 3, nem que eram reis. A ideia de serem 3 veio da quantidade de presentes que eles ofereceram: ouro, incenso e mirra. Foi um teólogo chamado Orígenes, lá no século III, que popularizou essa interpretação. Já a realeza deles é uma conexão com uma profecia do Salmo 72, que dizia que os reis de toda a terra viriam adorar o Messias. Assim, a tradição uniu a sabedoria dos magos com a nobreza dos reis, criando a imagem que conhecemos hoje. Eles não eram judeus, eram pagãos. Isso é fundamental. Eram homens de boa vontade, que através da sua ciência e da observação dos sinais da natureza, sentiram um chamado e se puseram a caminho. Eles representam toda a humanidade que busca a verdade, independentemente de sua origem ou crença inicial. A jornada deles mostra que o desejo por algo maior, por Deus, está inscrito no coração de cada pessoa. Agora, vamos falar sobre os nomes e as aparências deles, que também não estão na Bíblia. A tradição, através de São Beda, o Venerável, no século VIII, deu a eles nomes e características para simbolizar algo muito importante. A salvação é para todos. Melquior seria um ancião, vindo da Mesopotâmia. Gaspar, um jovem da região do Mar Cáspio. E Baltazar, um homem de pele negra, vindo da Arábia. Juntos, eles representam todas as raças e todas as idades da humanidade, mostrando que Cristo veio para cada um de nós, sem exceção. A jornada deles teve um desvio interessante. O caminho mais lógico para encontrar um rei riquém nascido seria ir até a capital, Jerusalém. E foi o que eles fizeram. Mas ao chegarem lá, a estrela que os guiava parece ter desaparecido por um momento. Eles ficaram desorientados. O que fizeram então? Buscaram ajuda na palavra de Deus. Foram até o rei Herodes, que consultou seus sacerdotes. E foi a profecia de Miqueias que apontou o lugar exato: Belém. Essa parte da história nos ensina algo valioso. Às vezes, na nossa própria vida, os sinais que nos guiam podem parecer sumir e nos sentimos perdidos. Nesses momentos, assim como os magos, precisamos recorrer à sabedoria das Escrituras, a palavra de Deus, que ilumina nosso caminho quando a estrela natural se apaga. Eles uniram a ciência da época com a revelação divina. A razão e a fé caminharam juntas para encontrar o Salvador. E o local do nascimento: Belém. Você sabia que, em hebraico, Betlém significa casa do pão? Isso não é uma coincidência, é um detalhe simbólico poderoso. Jesus, que mais tarde se apresentaria como o pão vivo descido do céu, nasceu justamente na casa do pão. Isso estabelece uma conexão direta com o mistério da Eucaristia. Diferente do maná que alimentou o povo no deserto e era perecível, o Messias, nascido em Belém, se oferece como alimento eterno, como sustento para a nossa alma. A escolha do lugar já era uma profecia sobre a sua missão. Vamos analisar agora os presentes. Cada um deles carrega um significado profundo sobre a identidade de Jesus. O ouro era um presente tradicionalmente oferecido aos reis, reconhecendo a realeza de Cristo, o Rei do Universo. O incenso, por sua vez, era usado nos templos em adoração a Deus, e ao oferecê-lo, os magos reconheciam a divindade de Jesus. Era uma declaração de que aquele bebê não era apenas um rei humano, mas o próprio Deus feito homem. E a mirra? Este é talvez o presente mais intrigante e profético. A mirra era uma resina amarga, usada para embalsamar os corpos dos mortos. Ao entregar mirra para um riquém nascido, os magos estavam, sem saber, profetizando sua paixão e morte. Estavam reconhecendo a humanidade de Jesus, que sofreria e morreria para a salvação de todos. Em um único gesto, eles reconheceram Jesus como Rei, como Deus e como homem mortal. Após encontrarem Jesus,
e o adorarem. Os magos foram avisados em sonho para não retornarem a Herodes, que tinha mais intenções. Então, eles voltaram para sua terra por outro caminho. Essa frase é mais do que uma simples descrição geográfica. Ela tem um significado espiritual profundo. O encontro com Jesus transformou a vida deles para sempre. Eles não podiam mais voltar pelo mesmo caminho de antes. Eles eram homens novos, com uma nova perspectiva, uma nova direção. O encontro com Cristo sempre nos convida a mudar de rota, a deixar para trás o que não serve e seguir um novo caminho de luz e verdade. A história dos magos, portanto, é uma jornada de busca, fé e transformação. Eles nos ensinam a estar atentos aos sinais de Deus em nossa vida, seja na beleza da criação, na ciência ou na voz da nossa consciência. Eles nos mostram a importância de unir a nossa razão com a fé, buscando respostas tanto no mundo ao nosso redor, quanto na sabedoria divina das Escrituras. E acima de tudo, eles nos inspiram a nos colocarmos a caminho, a sair da nossa zona de conforto para encontrar Jesus. E, uma vez que o encontramos, a voltar para a nossa vida por outro caminho, renovados e transformados por esse amor. Espero que essa jornada pela história dos Reis Magos tenha iluminado a sua compreensão sobre esses personagens tão queridos da tradição cristã. Eles são muito mais do que figuras de presépio. São um convite para cada um de nós buscar, encontrar e adorar o Salvador. Ao partirem de Jerusalém em direção a Belém, guiados agora pela profecia e pelo reaparecimento da estrela, os magos vivem um momento de profunda alegria. Os três reis magos: identidade, profecia e o mistério do Oriente. A história dos três reis magos de um jeito que vai além do presépio tradicional. Vamos mergulhar nos detalhes fascinantes e nos significados profundos que essa jornada esconde. A maioria de nós imagina os magos chegando na manjedoura no momento exato do nascimento, mas o Evangelho de Mateus nos conta algo um pouco diferente. Ele diz que os magos encontraram o menino Jesus em uma casa. Nessa altura, Jesus já poderia ter passado por ritos judaicos importantes, como a circuncisão e a apresentação no templo. A cena que Mateus descreve é poderosa. Os magos viram um menino com Maria, sua mãe. E o que eles fizeram? Prostraram-se e o adoraram. Pense no simbolismo disso. Naquele momento, o colo de Maria era de fato o trono do Rei do Universo. E a adoração, um ato reservado exclusivamente a Deus, mostra que aqueles homens, vindos de terras distantes e de outras crenças, reconheceram a divindade naquela criança. Essa percepção nos leva aos presentes que eles trouxeram: ouro, incenso e mirra. Eles não eram simples lembrancinhas. Cada um deles era uma declaração profética sobre quem era aquele bebê. Vamos analisar um por um. Primeiro, o ouro. O ouro sempre foi o metal dos reis, símbolo de poder, riqueza e soberania. Ao oferecer ouro, os magos estavam reconhecendo a realeza de Jesus. Estavam dizendo: Tu és o Rei dos Reis. Eles estavam declarando que, embora nascido em humildade, aquele menino detinha o poder soberano sobre toda a criação. Era um reconhecimento de sua autoridade, mesmo que seu trono futuro não fosse de ouro, mas uma cruz de madeira. Depois, temos o incenso. O incenso era usado nos templos, queimado em rituais sagrados. Sua fumaça perfumada subindo ao céu simbolizava as orações e a adoração que se elevam a Deus. Ao presentear Jesus com incenso, os magos estavam proclamando a sua divindade. Estavam afirmando que aquele bebê não era apenas um rei, mas o próprio Deus feito homem. Ele era o sumo sacerdote eterno, aquele que conecta a humanidade a Deus. Por fim, o presente mais misterioso e até sombrio: a mirra. A mirra é uma resina amarga, usada na antiguidade, principalmente para embalsamar os mortos e como um unguento para feridas. Que presente estranho para se dar a um recém-nascido, não é? Mas a mirra era uma profecia. Ela apontava para a humanidade de Jesus e, mais especificamente, para o seu sacrifício. Ela anunciava que aquele Rei Deus não veio ao mundo para viver uma vida de luxo, mas para sofrer e morrer pela salvação da humanidade. A mirra antecipava a paixão, a morte e o sepultamento de Cristo. Era o reconhecimento de que sua vida tinha um propósito redentor, que passava pelo sofrimento. Juntos, esses três presentes pintam um quadro completo da identidade de Jesus: Rei, Deus
e Salvador que se sacrificaria. Ouro para o rei, incenso para Deus e mirra para o homem que morreria por nós, é uma teologia profunda entregue em forma de presente. Você já reparou como, em cemitérios cristãos, é comum ver uma estrela marcando a data de nascimento e uma cruz marcando a data da morte? O poder espiritual de Cristo é baseado no amor e no serviço. Herodes, tentando enganar os magos, pede que eles voltem e lhe contem onde o menino está, para que ele também possa adorá-lo. Mas suas intenções eram assassinas. É aqui que entra um elemento sobrenatural muito importante. Avisados por Deus em um sonho sobre os planos malignos de Herodes, os magos decidem não voltar para Jerusalém. Eles retornaram à sua terra por outro caminho. Essa frase, retornaram por outro caminho, tem um significado espiritual imenso. Ela simboliza uma transformação. Quem encontra verdadeiramente Jesus Cristo não pode voltar para casa pela mesma estrada, pelo mesmo estilo de vida, pelos mesmos valores de antes. O encontro com Deus muda a nossa direção. Os magos chegaram como astrólogos pagãos em busca de um rei terreno e partiram como adoradores do Deus verdadeiro. Transformados pela experiência, eles se tornaram as primeiras testemunhas da Epifania, a manifestação de Deus, não apenas para o povo de Israel, mas para todas as nações, para o mundo gentílico que eles representavam. A jornada deles nos ensina que a busca sincera por Deus, mesmo que comece com um conhecimento imperfeito, é recompensada. Eles seguiram uma estrela, um sinal no céu, e encontraram o Criador do céu. A história dos magos é um convite para todos nós. É um chamado para estarmos atentos aos sinais de Deus em nossas vidas, para buscá-lo com um coração sincero e, ao encontrá-lo, oferecer o que temos de mais precioso: nossa adoração, nosso reconhecimento de quem Ele é e a disposição de mudar de caminho, de transformar nossas vidas. Da próxima vez que você montar um presépio ou pensar no Natal, lembre-se da profundidade contida na visita desses sábios do Oriente. Eles nos mostram que Jesus veio para todos e que a verdadeira sabedoria não está em acumular poder como Herodes, mas em se ajoelhar diante de um menino em uma casa simples, reconhecendo nele o Rei, o Deus e o Salvador do mundo. Considere curtir o vídeo e seguir nosso canal. A história dos 3 reis magos não termina com a visita ao menino Jesus em Belém. Na verdade, o que acontece depois é uma jornada incrível que atravessa séculos e continentes, culminando em uma das catedrais mais espetaculares do mundo. Preparem-se, porque hoje vamos desvendar o legado, as relíquias e os mistérios que cercam Melquior, Gaspar e Baltazar. A tradição nos conta que, anos depois da Epifania, os caminhos dos magos se cruzaram com o do apóstolo São Tomé. Ele estava em sua missão evangelizadora pelo Oriente, e ao reencontrar os sábios, contou-lhes tudo sobre a vida, os milagres e a ressurreição daquele menino que eles haviam adorado. Inspirados pela pregação de Tomé, os 3 reis foram batizados, tornaram-se cristãos e dedicaram o resto de suas vidas a espalhar a boa nova em suas terras. Eles viveram e morreram como santos, selando sua jornada de fé. Mas e os seus restos mortais? Onde foram parar? A história das relíquias é uma verdadeira aventura. Tudo começa no século IV com uma figura histórica importantíssima, a imperatriz Santa Helena, mãe do imperador Constantino. Famosa por sua busca pelas relíquias da paixão de Cristo em Jerusalém, ela também teria encontrado os túmulos dos 3 magos, para garantir a segurança e a veneração dessas preciosas relíquias. Santa Helena ordenou que fossem transferidas para Constantinopla, a capital do Império Romano do Oriente. Ali, permaneceram por um longo tempo, protegidas e honradas. No entanto, a história é feita de mudanças e conflitos. Com o passar dos séculos,
as relíquias precisaram ser movidas novamente para um local mais seguro, e seu novo destino foi a cidade de Milão, na Itália. Lá, elas ficaram guardadas por centenas de anos, até que um evento dramático no século XII mudou tudo. Durante uma invasão do Sacro Império Romano Germânico ao norte da Itália, as relíquias se tornaram uma moeda de troca diplomática. O arcebispo de Colônia, na Alemanha, viu uma oportunidade única. Em troca da vida de um governante capturado, ele pediu as relíquias dos magos. A troca foi aceita, e assim, os ossos dos 3 reis magos iniciaram sua última e definitiva viagem para a Alemanha. Ao chegar em Colônia, a devoção popular explodiu. Os 3 reis magos foram imediatamente declarados os padroeiros da cidade. Mas um tesouro tão sagrado precisava de um lar à altura. Iquilá. O povo de Colônia decidiu construir uma casa para Deus e para seus santos visitantes que fosse simplesmente monumental. Foi assim que nasceu o projeto da magnífica Catedral de Colônia. A construção dessa joia da arquitetura gótica foi uma empreitada que durou mais de 600 anos, um verdadeiro testamento da fé e da perseverança de gerações. Suas torres altíssimas, que parecem tocar o céu, foram projetadas com um simbolismo profundo, assim como a estrela guiou os magos até o Messias. As torres da catedral apontam para o alto, guiando os fiéis em direção a Deus. E lá dentro, no coração da catedral, sobre o altar principal, repousa o destino final dessa longa jornada. O relicário dos 3 reis magos não é um relicário qualquer. É uma obra-prima da ourivesaria medieval. Uma arca gigantesca feita de ouro, prata e cravejada com centenas de pedras preciosas e camafeus antigos. É um dos maiores e mais ricos relicários da cristandade. Dentro dele, diz a tradição, estão os crânios coroados de Melchior, Gaspar e Baltazar, as testemunhas oculares do nascimento de Cristo. A presença física dessas relíquias transforma a catedral. Como disse o Papa Bento XVI durante sua visita em 2005, em Colônia, a Epifania, a manifestação de Deus aos povos, é celebrada o ano inteiro. Mas para além da história fascinante das relíquias valiosas, qual é a mensagem que a jornada dos magos nos deixa hoje? A lição mais profunda é sobre a importância da boa vontade. Lembram-se do anúncio dos anjos aos pastores? Paz na terra aos homens de boa vontade. Os magos são o exemplo perfeito disso. Eles eram estrangeiros de outras culturas e religiões, mas tinham o coração aberto. Eles souberam ler os sinais dos tempos nas estrelas e, mais importante, tiveram a coragem de agir. Eles se colocaram em marcha. Imagine a jornada deles. Atravessar desertos, enfrentar perigos e incertezas políticas, tudo isso seguindo uma luz no céu. Eles não sabiam exatamente o que iriam encontrar, mas o desejo de buscar a verdade era mais forte. E esse é um ensinamento poderoso para todos nós. Muitas vezes, sentimos que nossa vida está confusa, que estamos perdidos. A história dos magos nos diz que o simples ato de decidir procurar, de se colocar a caminho, já é o começo do encontro. A boa vontade não exige que tenhamos todas as respostas, mas sim a disposição de buscar. No fim das contas, a jornada dos Reis Magos é um espelho da nossa própria jornada espiritual. Todos nós partimos de algum lugar, talvez de uma intuição, de uma curiosidade, de uma luz que brilha em nossa consciência. E se tivermos a coragem de seguir essa luz, de nos deixarmos guiar, essa busca nos levará, como levou os magos, ao encontro do sagrado, que muitas vezes se revela na simplicidade, como um tesouro escondido em uma casa comum. Eles procuravam um rei em um palácio, mas encontraram Deus em uma manjedoura. A maior sabedoria deles foi reconhecer a grandeza na humildade. Essa é a incrível saga dos 3 reis magos. Uma história que começa com uma estrela e nos leva a uma jornada de fé. Perseverança e descoberta através dos séculos. Da próxima vez que você ouvir falar deles, lembre-se que sua história é também a nossa história. A busca incessante da alma humana pela verdade, pela luz e pelo sentido da vida. E espero que tenham gostado de viajar por essa história bíblica conosco. Se você se sentiu inspirado, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais histórias como essa. Muito obrigado por assistir e até a próxima.